A chuva miúda de dezembro caía sobre as pedras calçadas da Baixa de Lisboa quando Tomás de Almeida saiu do Café Brasileira, o guarda-chuva aberto mas o coração fechado. Tinha 42 anos, uma fortuna construída em imóveis de luxo no Chiado e no Porto, e uma solidão que nenhum jacto privado conseguia atravessar. Ser gay em Portugal já não era crime havia anos, mas na sua família conservadora ainda era pecado. O pai, antes de morrer, deixara claro: não quero um filho assim. Desde então, Tomás vivia entre reuniões e noites vazias, escondendo o que sentia como quem esconde uma ferida aberta. Na esquina da Rua do Ouro, um menino magro, de talvez 12 anos, estava sentado no chão com as costas encostadas a uma parede. O cabelo castanho colado pela chuva, os olhos grandes demasiado sérios para a idade. À frente dele, um cartaz escrito à mão: tenho fome. Ajude, por favor. Tomás ia passar ao largo, como sempre fazia. Dar esmola era fácil, olhar nos olhos era perigoso, mas o miúdo ergueu a cabeça e disse, com voz firme apesar do tremor: senhor pode comprar-me 1 litro de leite. Prometo pagar quando crescer. Tomás parou. Aquelas palavras bateram-lhe como um soco. Não era o pedido habitual de moeda ou pão. Era uma promessa. Uma criança sem nada prometendo pagar um dia. Olhou para o menino, roupa rota, ténis furados, mas os olhos não pediam pena, pediam dignidade. Leite? Perguntou Tomás, baixando-se para ficar à altura dele. Sim. Para o meu irmão mais novo. Ele tem fome e só quer leite. Eu não tenho dinheiro hoje. Tomás sentiu algo rachar dentro do peito. Lembrou-se de si mesmo aos 12 anos, escondido no quarto a chorar porque o pai descobrira uma revista que não devia. Lembrou-se da fome que sentira, não de comida, mas de ser aceite. Sem pensar 2 vezes, estendeu a mão. Vamos comprar o leite. E algo mais, se quiseres. O menino hesitou, depois pegou na mão oferecida. Chamava-se Diogo. Tinha 13 anos, fugira de casa no Alentejo depois de a mãe morrer e o padrasto beber o pouco que restava. O irmão mais novo, Miguel, de 5 anos, esperava-os num canto escondido perto da estação do Rossio, embrulhado num cobertor sujo. Tomás comprou leite, pão, queijo, fruta, iogurtes, tudo o que coube nos braços de Diogo. Pagou sem olhar ao preço. Quando o menino repetiu, prometo pagar quando crescer, Tomás respondeu, quase num sussurro: não precisas de pagar nada. Mas se quiseres podes vir falar comigo um dia. Deixou-lhes o cartão da empresa, com o número pessoal escrito atrás. Diogo guardou-o como um tesouro. Naquela noite, Tomás voltou para o apartamento vazio na Avenida da Liberdade e, pela primeira vez em anos, chorou. Não de tristeza. De algo que não sabia nomear. Passaram-se semanas. Tomás tentava esquecer, mas a promessa do menino perseguiu. Imaginava Diogo nas ruas frias, Miguel doente. Uma noite, impulsivamente, voltou ao mesmo sítio. Não os encontrou. Perguntou a outros sem abrigo, mostrou fotografias tiradas no telemóvel. Nada. Meses depois, numa reunião com assistentes sociais, Tomás começara a doar anonimamente a associações LGBT e de apoio a crianças de rua, ouviu falar de 2 irmãos recolhidos numa instituição no Porto. O mais velho chamava-se Diogo e recusava-se a separar-se do mais novo. Tomás pediu para visitar, sem dizer quem era. Quando entrou na sala, Diogo reconheceu imediatamente. Os olhos encheram-se de lágrimas, mas não correu para ele. Ficou quieto, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Trouxe o dinheiro para pagar o leite, disse Diogo, tirando do bolso algumas moedas sujas. Tomás ajoelhou-se. Guarda isso. O leite já foi pago. Com algo muito mais valioso, a tua promessa. Diogo abraçou-o então, forte, como quem se agarra à vida. Miguel, tímido, escondeu-se atrás do irmão. Tomás sentiu o coração explodir. Naquele momento soube, queria ser família para eles. Mas o caminho seria longo. Instituições, juízes, preconceitos. E, dentro dele, o medo de que o mundo descobrisse que aquele milionário solitário era gay e queria adotar 2 rapazes. A batalha começava. Os meses seguintes foram um labirinto de burocracia e silêncios. Tomás contratou os melhores advogados,
mas em Portugal a adoção por pessoas solteiras, especialmente homossexuais não assumidos, era um terreno minado. Tinha de provar estabilidade emocional, financeira, afetiva. Mentiu por omissão, disse que era solteiro por escolha, nunca mencionou amantes passados nem a dor de esconder quem era. Diogo e Miguel foram transferidos para uma casa de acolhimento em Cascais. Mais perto dele Tomás visitava-os todas as semanas, levava livros, roupa nova, jogava futebol na praia com Miguel, ouvia Diogo falar dos sonhos, queria ser arquiteto, construir casas para quem não tinha teto. O menino guardava ainda o cartão, agora plastificado. Quando crescer, vou pagar tudo, repetia Diogo, teimoso. Quando cresceres, vais construir, respondia Tomás, sorrindo. Mas por dentro, a angústia crescia. Conheceu Rafael, um professor de artes de 35 anos, num evento de caridade. Rafael era assumido, sereno, com um riso que iluminava salas. Jantaram juntos, falaram até de madrugada sobre literatura, viagens, medos. Tomás sentiu-se vivo pela primeira vez em décadas. Beijaram-se na varanda do apartamento, com Lisboa aos pés. Pela primeira vez, Tomás pensou que talvez pudesse ter amor. Mas o medo venceu. Quando Rafael perguntou sobre família, filhos, futuro, Tomás recuou. Não estou preparado para algo sério, mentiu. Rafael afastou-se, magoado. Tomás ficou novamente só, mas agora com dois rapazes que começavam a chamá-lo Sr. Tomás, com carinho. Não era pai, ainda não. Era algo indefinido, precioso e frágil. Um dia, o juiz responsável pelo processo pediu uma avaliação psicológica mais profunda. A psicóloga, mulher experiente, perguntou diretamente: tem alguma relação afetiva estável? Alguém que possa partilhar esta responsabilidade? Tomás hesitou. Podia mentir. Podia dizer que não. Mas olhou para a fotografia de Diogo e Miguel na secretária e respondeu: não atualmente. Mas espero ter um dia. A psicóloga anotou. Tomás saiu do gabinete a tremer. Sentia que a verdade estava à espreita, pronta a destruir tudo. Nessa noite, Diogo ligou, tinham-lhe dado um telemóvel básico. Senhor Tomás, o Miguel está doente. Febre alta. Tomás correu para Cascais. Passou a noite no hospital pediátrico, segurando a mão pequena de Miguel enquanto Diogo dormia encostado ao ombro dele ali, entre bipos de máquinas e cheiro a desinfetante. Decidiu, se queria ser família daqueles rapazes, tinha de ser inteiro. Não metade de homem. No dia seguinte, marcou nova consulta com a psicóloga e disse tudo. Que era gay. Que escondera por medo de perder os rapazes. Que queria adotá-los mesmo assim. A mulher ouviu em silêncio, depois sorriu levemente. A orientação sexual não é impedimento legal. O que importa é a capacidade de amar e proteger. Tomás chorou como criança. Mas o processo continuou lento, cheio de obstáculos. A instituição católica que acolhia os irmãos começou a levantar dúvidas. Alguém sussurrava que um homem solteiro talvez não fosse o melhor exemplo. Tomás sentiu o chão fugir. Diogo percebeu a angústia nas visitas cada vez mais tensas. Se não puder adotar-nos, tudo bem. Já nos ajudou muito. Mas nos olhos do menino havia dor. A mesma dor que Tomás conhecia, ser rejeitado por ser quem é. A angústia apertava. Tomás precisava de coragem para lutar publicamente, arriscando a reputação, a empresa, a família distante que ainda restava. O escândalo rebentou num jornal sensacionalista: milionário gay quer adotar dois irmãos de rua, será adequado. Uma foto antiga de Tomás num bar gay de Lisboa, tirada sem ele saber anos antes, acompanhava a notícia. Alguém da instituição vazara informações. Clientes cancelaram contratos, acionistas ligaram preocupados, a mãe idosa deixou uma mensagem fria: não quero ver-te mais. Tomás trancou-se em casa 3 dias. Bebeu demais, pensou em desistir. Mas Diogo ligou. Senhor Tomás, vimos o jornal. Não acreditamos neles. O Miguel desenhou um casa para nós 3. A voz do menino, firme apesar de tudo, foi o golpe final na armadura. Tomás marcou conferência de imprensa. Apareceu de fato impecável, mas olhos vermelhos. Sou gay. Sempre fui. Escondi por medo,
como muitos. Mas amo aqueles dois rapazes como se fossem meus filhos. Não vou esconder-me mais para os ter. Se a sociedade não aceita, o problema não é meu. É dela. A notícia correu o país. Dividiram-se opiniões. Uns chamaram-no de corajoso, outros de irresponsável. Mas algo mudou, associações LGBT mobilizaram-se, advogados ofereceram ajuda gratuita, petições online juntaram dezenas de milhares de assinaturas. Rafael apareceu à porta uma noite, trazendo uma garrafa de vinho verde. Vi a conferência. Finalmente foste tu mesmo. Tomás deixou-o entrar. Falaram até amanhecer. Rafael não pediu explicações. Apenas disse: se precisares de alguém ao teu lado nisto tudo, estou aqui. Dessa vez, Tomás não recuou. Beijaram-se devagar, como quem tem medo de quebrar algo precioso. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse ter amor e família ao mesmo tempo. O processo acelerou. O juiz, sensível à pressão positiva, marcou a audiência final. Mas no dia anterior, Diogo desapareceu da instituição. Deixou bilhete: não quero ser motivo de tanto sofrimento. Vou-me embora para vocês ficarem em paz. Tomás entrou em pânico. Rafael ajudou nas buscas. Polícias, associações, amigos, Lisboa inteira pareceu mobilizar-se. Encontraram-no 2 noites depois, escondido no armazém abandonado no cais do Sodré, com Miguel ao colo, os dois gelados e assustados. Tomás abraçou-os até doer. Nunca mais fujas. És a razão de eu lutar. Vocês os dois. Diogo chorou como nunca. Miguel perguntava se o Sr. Tomás ainda queria ser pai deles. Tomás respondeu com lágrimas. Mais do que tudo no mundo. Na audiência, o juiz ouviu os rapazes. Diogo, com voz firme, disse: ele é a única pessoa que nos viu como gente. Não como problema. Quero que seja o meu pai. O juiz aprovou a adoção. Tomás tornou-se pai legal de Diogo e Miguel. A notícia saiu nos jornais, mas agora com título diferente: Coragem de um pai, milionário gay adota 2 irmãos. A vida mudou. Mudaram-se para uma casa grande em Sintra, com jardim e vista para o mar. Rafael passou a dormir lá muitas noites. Os rapazes chamavam-no Tio Rafa. Miguel começou escola, Diogo aulas de desenho técnico. Tomás reduziu horas na empresa, aprendeu a fazer panquecas aos sábados. Mas a paz era frágil. Diogo, agora com 14 anos, começou a fazer perguntas difíceis. Senhor Tomás, quer dizer, pai, és gay mesmo? Como no jornal? Perguntou uma noite, os 3 à mesa depois do jantar. Miguel já dormia. Tomás pousou o copo de vinho, olhou para Rafael que sorriu encorajador. Sim, filho. Sou gay. Amo Rafael. Como um homem ama uma mulher, percebes? Diogo baixou os olhos. E isso é mau? Tomás sentiu o coração apertar. Não é mau. É só diferente do que a maior parte das pessoas faz. Mas amor é amor. Diogo ficou em silêncio longo tempo. Depois. Na instituição, alguns funcionários diziam que homens assim não deviam ter filhos. Que era pecado. Rafael interveio suavemente. Essas pessoas têm medo do que não entendem. Mas olha para nós, estamos felizes, não estamos? Diogo assentiu devagar. Mas Tomás percebeu a sombra. O menino carregava feridas profundas, abandono, pobreza, agora o peso do preconceito que o rodeava por causa dele. Semanas depois, na escola nova, Diogo envolveu-se numa briga. 2 colegas mais velhos chamaram-no filho de viado. Diogo partiu o lábio a um deles. Suspensão de 3 dias. Tomás foi chamado à direção. No carro, a caminho de casa, Diogo explodiu. É por tua causa. Toda a gente olha para mim diferente. Antes era só o miúdo pobre, agora sou o filho do gay rico. Tomás estacionou, virou-se para ele. Tens razão. Parte disto é por minha causa. Mas fugir ou esconder não resolve. Eu escondi 40 anos e quase te perdi por isso.
Diogo chorou. Tomás abraçou-o sobre o banco, sentindo o corpo magro tremer. Não quero que sofras por mim, sussurrou Tomás. Não é por ti, é por nós. Quero proteger-te também. Naquela noite, conversaram horas. Rafael ajudou, contando histórias da própria juventude, das rejeições. Diogo ouviu, olhos arregalados. No fim, disse baixinho: quando crescer, vou ser como vocês. Corajosos. Tomás sentiu orgulho e medo ao mesmo tempo. O mundo ainda era duro com quem amava diferente. Passaram-se anos. Miguel cresceu saudável, extrovertido. Diogo tornou-se adolescente brilhante, ganhou bolsa para arquitetura na Universidade de Lisboa. Tomás e Rafael casaram-se numa cerimónia íntima na Praia da Adraga, só família e amigos próximos. Diogo foi padrinho, Miguel levou as alianças. Mas o passado não desaparece. Uma noite, Diogo chegou a casa tarde, olhos vermelhos. Encontrei o padrasto. No Porto. Está doente, quer ver-me. Tomás gelou. Aquele homem violento que os abandonara. Queres ir? Não sei. Parte de mim odeia-o. Outra quer perceber porque nos deixou. Rafael sugeriu. Vai com alguém. Não sozinho. Diogo pediu a Tomás. Viajaram os dois de comboio. No hospital, o homem era sombra do que fora, magro, tubos, olhar culpado. Desculpem, a bebida levou-me tudo. Diogo ficou em silêncio. Tomás segurou-lhe a mão. Não tens de perdoar, disse Tomás. Só tens de decidir o que precisas para seguir em frente. Diogo aproximou-se da cama. Deixaste-nos. Mas alguém nos encontrou. Alguém nos amou o suficiente para lutar por nós. Isso é o que importa agora. Saiu sem olhar para trás. No comboio de regresso, dormiu encostado ao ombro de Tomás. Aos 20 anos, Diogo era um jovem arquiteto promissor. Ganhara um concurso para projetar um centro de acolhimento LGBT para jovens em situação de rua em Lisboa. Apresentou o projeto na Câmara Municipal, voz firme, olhos brilhantes. Tomás, Rafael e Miguel estavam na plateia, orgulhosos. No fim, Diogo dedicou. Este centro é para todos os que, como eu, um dia prometeram pagar 1 litro de leite e encontraram quem acreditasse nessa promessa. Aplausos longos. Depois, num jantar familiar, Diogo tirou do bolso um envelope. Pai, lembra-te do leite. Tomás sorriu. Como poderia esquecer? Diogo entregou o envelope. Dentro, um cheque simbólico, o valor exato do leite e comida comprados anos antes, mais juros calculados com piada. Promessa cumprida. Tomás abraçou-o forte. A tua promessa maior foi tornar-te este homem incrível. Mas nem tudo era perfeito. Rafael foi diagnosticado com cancro. Tratamento duro, quimioterapia, perda de cabelo, noites de vômitos. Tomás cuidou dele como pôde, Diogo largou estágios para ajudar, Miguel cozinhava sopas. Numa madrugada difícil, Rafael disse a Tomás: se eu não sobreviver, promete que continuas feliz. Com ou sem outro alguém. Tomás chorou. Não falo disso agora. Vais ficar bom. Rafael recuperou lentamente. A doença uniu-os mais. Diogo, vendo o amor entre eles resistir ao pior, começou a namorar um colega de faculdade, João, rapaz tímido e doce. Trouxe-o a casa, nervoso. Este é o João, meu namorado. Tomás e Rafael receberam-no de braços abertos. Miguel brincou. Finalmente alguém para eu chatear além do Diogo. Mas nem todos aceitaram. A avó materna de Diogo, única família biológica restante, recusou conhecê-lo quando soube. Não quer neto assim. Diogo sofreu em silêncio semanas. Tomás reconheceu a dor, era a sua própria dor antiga. Um dia talvez mude. Ou não. Mas tens nós. Isso chega. Diogo assentiu, olhos úmidos. Chega e sobra. Anos depois, o centro de acolhimento abriu. Diogo cortou a fita ao lado de Tomás e Rafael. Miguel, agora adolescente,
ajudava como voluntário. Na inauguração, um rapaz de 15 anos aproximou-se de Diogo, tímido. Ouvi a tua história e eu também não tenho ninguém. Sou gay e fugi de casa. Diogo ajoelhou-se, como Tomás fizera anos antes. Aqui tens casa. E família, se quiseres. Naquela noite, em casa, Diogo disse a Tomás: Obrigado por me ensinares que amor não se esconde. Que se luta por ele. Tomás abraçou os filhos, Rafael ao lado. Obrigado por me dares razão para lutar. A promessa de uma criança sem teto pagara-se, enfim, com uma vida inteira de amor. Décadas passaram como páginas de um livro que ninguém queria acabar. Tomás envelheceu com dignidade, cabelo grisalho, mas o sorriso mais leve que nunca. Rafael ao lado, os dois velhinhos de mãos dadas nos passeios à beira-mar. Diogo tornou-se arquiteto reconhecido, casou com João numa cerimónia linda no Palácio de Queluz, Miguel como padrinho emocionado. Miguel, por sua vez, seguiu medicina pediátrica, especializou-se em crianças em risco. Dizia, brincando: Alguém tem de continuar o trabalho da família. O centro de acolhimento cresceu, tornou-se referência nacional. Muitos jovens passaram por lá, encontraram abrigo, estudo, amor. Diogo visitava semanalmente, contava a própria história para quem precisava ouvir que era possível sobreviver ao abandono e ao preconceito. Uma tarde de outono, Tomás recebeu uma carta. Remetente desconhecido. Dentro, uma fotografia antiga, ele próprio, mais novo, saindo do café à brasileira naquela tarde chuvosa. E um bilhete. Senhor Tomás, nunca esqueci o dia em que acreditou na minha promessa. Hoje sou pai de 2 meninos adotados. Um deles é gay e tem medo do mundo. Conto-lhe a sua história todas as noites. Obrigado por nos ensinar que amor vence tudo. Um antigo menino de rua que aprendeu a voar. Tomás chorou em silêncio. Rafael abraçou por trás. Viste? Aquela caixa de leite mudou mais vidas do que imaginas. Na varanda, olhando o pôr do sol sobre Sintra, Tomás pensou em tudo: a solidão antiga, o medo, a coragem tardia, o amor que chegara em forma de 2 rapazes gelados e orgulhosos. Diogo e João chegaram para o jantar habitual de domingo, trazendo os netos, 2 piratas de 5 e 7 anos que corriam pelo jardim gritando. Miguel apareceu logo depois, com a namorada, médica como ele. A mesa encheu-se de risos, histórias, pratos passados de mão em mão. Tomás olhou à volta, a família que construíra do zero, contra tudo e todos. No fim da noite, já os mais novos dormiam, Diogo sentou-se ao lado dele. Pai, lembras-te quando eu disse que pagaria o leite quando crescesse? Tomás sorriu. Como se fosse ontem. Acho que paguei. Com isto tudo. Tomás pegou na mão do filho, agora homem feito. Pagaste com juros altos. Os melhores juros do mundo. Lá fora, o mar de Sintra brilhava ao luar. Dentro, o calor de quem escolhera amar apesar de tudo. A promessa de uma criança sem teto cumprira-se para além dos sonhos mais ousados, não com dinheiro, mas com uma corrente de amor que continuava a crescer, geração após geração, provando que nenhum preconceito, nenhuma dor, nenhum silêncio é maior que a coragem de ser inteiro. E assim, numa casa cheia de vozes e memórias, Tomás fechou os olhos por instantes, grato. A vida, afinal, devolvera-lhe em dobro tudo o que um dia ousara dar.